Salve, salve! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao dia 2 da nossa mega revisão. Eu fiz uma adaptação e já quero passar isso para você. Como que nós vamos estudar? A princípio, dia primeiro, o dia 2 e o dia 3 seriam os dias de ética. Segunda, terça e quarta. Eu adaptei. Segunda, terça, quarta, quinta. Segunda, terça, quarta e quinta teremos ética, full time, tá? Por quê? Porque aquilo que eu sempre falo aos alunos e vejo isso todo exame. Pô, professor, show de bola, fui muito bem em ética, 5, 6, 7, 8 questões, tá na segunda fase. Professor, fui mal em ética, acertei duas, acertei três, reprovou, entendeu? Então ética é muito, mas muito importante na nossa aprovação para a segunda fase. Hoje eu separei um tema aqui que, dentro daquele top 5, né? Nós já vimos advogado, empregado e sociedade. Hoje eu vou trabalhar com você o aspecto dos honorários, tanto no estatuto quanto no código de ética. Vamos juntos? Vamos começar falando do estatuto. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa mega revisão. Olha lá. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários. Cuidado que aqui tem pegadinha. Como é que nós vamos raciocinar quanto aos honorários? Ora, Barbieri, tem aquele que eu combinei com o meu cliente, que são os convencionados, pactuados, tá? Tem também aqueles que o juiz fixou, que são os fixados por arbitramento, arbitramento judicial. Tem o honorário que quem perdeu a ação paga para o vencedor, que é a sucumbência, né? O vencedor recebe também a sucumbência. E via de regra, nós sempre tivemos essa classificação. Entretanto, muito cuidado quando você visualizar as ações em que eu esteja diante de uma coletividade, porque daí nós temos uma novidade. Então, imagina comigo que nós estejamos diante de um caso concreto que o advogado ele está advogando para o sindicato dos enfermeiros do estado de Minas Gerais, tá? Nesse caso, nós teremos um outro tipo de honorário, que é o honorário assistencial. Então, nós temos aqui, além desses três, eu também tenho o honorário assistencial. Perfeito? Então, olha lá, artigo 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, os pactuados, fixados por arbitramento judicial, o juiz determina o valor, e sucumbência. O vencedor recebe como os louros da vitória, quem paga é o vencido, o derrotado. O advogado, quando indicado para patrocinar causa, olha só, de juridicamente necessitado, você vai falar, não, pera lá, juridicamente necessitado, quem faz esse processo, quem vai advogar ali, é a Defensoria Pública. Imagina que não tem a Defensoria Pública. No caso da impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, o que nós vamos visualizar? O advogado tem direito aos honorários fixados pelo juiz. Vai seguir a tabela de honorários da OAB, cada conselho seccional, cada estado tem a sua. E claro, quem é que vai pagar? O cliente. O cliente não tem como pagar. A parte contrária, e se a parte contrária também não tiver como pagar? Claro que quem vai pagar é o Estado, tá? Pagos pelo Estado. Isso aqui já caiu na prova, então lembra que quem faz o pagamento é o Estado. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial. Em remuneração compatível com o trabalho, o valor econômico da questão, observando obrigatoriamente o que diz o Estatuto e o Código de Processo Civil nesses artigos. Salvo estipulação em contrário. Imagina que você não fez contrato de honorários. Como é que vai ficar? Você vai receber, mas você vai receber em parcelas, um terço e um terço. Então, não tem contrato de honorários? Você recebe um terço dos honorários quando começou a trabalhar naquela causa, outro terço quando saiu a sentença e o outro terço ao final. Então, vamos lá.
não tem honorários, não tem contrato de honorários, recebe 1/3 ao início, 1/3 na sentença e 1/3 quando terminar o processo, né? Aí pode levar décadas. Mas é assim que funciona, então faça contrato de honorários sempre. Se o advogado juntar ao processo o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado, a ordem de levantamento, né, de recebimento, imagina que o cliente não quer mais pagar os honorários. O cliente quer dar um migué no advogado. O que o advogado faz? Junta o contrato de honorários no processo. O juiz deve determinar que sejam pagos diretamente, deduzindo, abatendo da quantia a ser recebida pelo cliente, salvo quando o cliente provar que já pagou aqueles honorários, tá bom? Então, é uma forma de você evitar tomar calote do cliente ou do seu ex-cliente. O disposto nesse artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato, ação ou omissão praticada no exercício da profissão, muitas vezes um processo administrativo na OAB e etc. O disposto nesse artigo, olha lá o que eu falei para você, dos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidade de classe e substituição processual. Você é advogado de uma entidade de classe, de um sindicato. Você vai, né, visualizar um caso de substituição processual. O sindicato está ali representando todos os seus associados, todos os seus sindicalizados. Nesse caso, o advogado tem direito aos honorários assistenciais. E isso não afasta, sem prejuízo de receber os honorários que ele pactuou com o sindicato, tá? Então são os honorários assistenciais mais os convencionados. Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação e substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes de contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. Na prática, imagine que o sindicato tem 400 pessoas. Imagina fazer honorário, 400 contratos de honorários. Burocracia danada, né? Então você faz um contrato com o sindicato e já prevê que cada novo membro do sindicato que aderir já vai pagar aquele percentual de honorários. Perfeito? Consideram-se também honorários convencionados aqueles decorrentes da indicação de cliente entre advogados ou sociedade de advogados. Ah, eu indiquei um cliente para você. Esse honorário é o honorário também convencionado, tá joia? Artigo 22A. Fica permitida o abatimento, a dedução de honorários advocatícios contratuais dos valores acrescidos a título de juros de mora, ao montante repassado aos estados e aos municípios, na forma de precatórios, como complementação de fundos constitucionais. Acho pouco provável que isso caia na prova, porque está falando mais da relação do Estado, né? E a nossa prova é para a advocacia privada. Mas, de toda forma, pode abater dos honorários contratuais esses valores acrescidos como juros de mora, que são repassados aos estados e aos municípios na forma dos precatórios, como o quê? Para complementar fundos constitucionais, fundo da educação, por aí vai. A dedução a que se refere o caput desse artigo não será permitida aos advogados nas causas que decorram da execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Então, se cair na prova que essa dedução para os fundos constitucionais é em todo e qualquer processo, não. Por quê? Se o Ministério Público Federal ingressou, ajuizou uma ação civil pública, lembra que essa dedução não será permitida na execução do título judicial. Os honorários incluídos na condenação, seja por arbitramento, seja sucumbência, pertencem a quem? Honorário é sempre do advogado. Pertencem ao advogado, tendo este um direito autônomo para executar a sentença nessa parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Então é simples, né? Falou de honorários, honorário é sempre do advogado, é um direito autônomo do advogado. Pode fazer a cobrança, a execução no mesmo processo, não precisa começar um novo processo e ponto final. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários, o contrato escrito que estipular, são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência. Nem existe mais concordata no concurso de credores, na insolvência civil e liquidação extrajudicial. Lembra da súmula vinculante.
Quando nós falamos, isso é importante se levar para a prova. Professor, qual é a natureza jurídica dos honorários? Alimentos. Por isso ele vai ter uma fila mais rápida nos precatórios, né? Então tem súmula vinculante sobre isso. Lembra, honorários, natureza jurídica de alimentos. A execução dos honorários, aquilo que eu falei, pode ser promovida nos mesmos autos? Sim, porque daí o advogado não vai ter que recolher novas custas, então faz ali no mesmo processo. Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, vai para os herdeiros, né? Os honorários de sucumbência, proporcionais aos trabalhos realizados, são recebidos por seus sucessores ou representantes legais. Nos casos judiciais e administrativos, as disposições, as cláusulas, os regulamentos ou as convenções individuais ou coletivas que retirem do sócio o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência. Olha só, somente serão válidos após o protocolo da petição que revogue os poderes que lhe foram outorgados ou que noticie a renúncia a eles. Tem que ter petição, tem que ser por escrito, sim. E os honorários serão devidos proporcionalmente ao trabalho realizado nos processos. Ou seja, você vai retirar honorário de um advogado, precisa que isso seja por escrito. E tudo que ele já trabalhou, ele vai receber proporcionalmente. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária. Ó, advogado da parte conversa com advogado da outra parte. Cliente e advogado, cliente de um lado, advogado da parte contrária, não devem conversar, tá? Por uma relação ética. Mas suponha que o seu cliente fez um acordo com a parte contrária e você não sabia. Os seus honorários são afetados? Não. Agora, e se você concordou? Exemplo, olha, para a gente abreviar esse processo, que pode chegar até o STF, mais de uma década, existe a possibilidade de um acordo. Só que nesse acordo, para que ele saia, eu, advogado, vou ter que ceder 20% dos honorários que eu receberia. Mas eu vou receber agora. Eu tenho interesse? Tenho interesse. Então, nesse caso, se eu consentir, não tem problema nenhum. Eu vou ter abatimento nos honorários conforme o acordo. Olha o que diz o parágrafo 4º. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, não prejudica os honorários desse advogado, quer seja honorário convencionado, quer sejam os concedidos pelo juiz na sentença, tá? Essa é a lógica. Quando que você pode ter esse abatimento de honorários do advogado? Salvo a aquiescência do profissional, salvo quando eu, advogado, concordei. Aí não tem problema. Para sair o acordo, vamos todo mundo ceder um pouquinho, inclusive o advogado vai receber um pouco menos de honorários, beleza? Faz o acordo, todo mundo fica feliz? Ok. O advogado está concordando, então ele vai ter um abatimento nos honorários dele conforme o acordo. Agora, o cliente faz acordo com a parte contrária. Eu, advogado do meu cliente, não estou nem sabendo, os meus honorários não são modificados, tá bom? Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, então, salvo se eu renunciei expressamente. Não, eu não renunciei expressamente, não tem nada escrito, não tem petição nos autos. O que vai acontecer? O advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tem atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual. Imagina que você fez toda a defesa, veio a decisão foi favorável ao seu cliente, tem prazo para recorrer, a parte contrária perde o prazo do recurso. Aí o seu cliente resolve que você não é mais advogado dele. Claro que se você não renunciou de forma expressa, o seu cliente vai pagar os honorários, tá? Ah, mas ele contratou outro já. Não tem problema. Proporcionalmente àquilo que você trabalhou, que foi quase tudo, ele vai ter que lhe pagar, tá? O distrato não quer mais a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que formalmente celebrados, então por escrito, não configuram renúncia expressa aos honorários pactuados. Lembra, para que ocorra renúncia expressa dos honorários pactuados, isso deve ser taxativo.
eu, fulano de tal, advogado, renuncio expressamente aos honorários pactuados com a Maria, minha cliente. Aí a renúncia. Ah, não, eu não quero mais advogar para a Maria é muito enrolada, não entrega documento, a Maria não quer mais também advogar para mim, nós tivemos um desentendimento, um bate-boca, então eu estou fazendo um distrato aqui. E os honorários ela tem que pagar? Sim, salvo se eu expressamente renunciei, tá bom? Então o cliente só não vai pagar honorários para o advogado se tiver renúncia expressa, tá? Não pode ser tácito, tem que ser expresso no papel. Na ausência de contrato do parágrafo 6º, os honorários advocatícios serão arbitrados conforme o artigo 22, ou seja, proporcionalmente àquilo que o advogado trabalhou na causa. 24A, maravilhoso para a prova, tá? No caso de bloqueio universal do patrimônio do cliente por decisão judicial, você está numa mega operação em que um grande traficante foi preso e todos os bens dele foram bloqueados. Como é que você vai receber os honorários? Agora isso está resolvido. Por quê? Garantir-se-á ao advogado a liberação de até 20% dos bens bloqueados para fins de recebimento de honorários. Ó, tem 1 milhão bloqueado na conta. Os meus honorários são de 100 mil. Se apresenta o contrato, o juiz libera já os 100 mil do seu honorário. Perfeito? Ah, Barbieri, tem 1 milhão bloqueado e meus honorários são de 300 mil. Você só vai receber até 20% do que foi bloqueado. Cuidado. E ainda o reembolso de gastos com a defesa, ressalvadas as causas relacionadas ao crime, na lei de drogas, né? E observado o disposto no 243 da Constituição. Por quê? Os bens que foram utilizados para o tráfico de drogas, eles são revertidos em favor do Estado. Mesma coisa, a propriedade que tenha trabalhos análogos à escravidão, essa propriedade é confiscada e é revertida pelo Estado. Então, ressalvadas essas hipóteses. O pedido de desbloqueio de bens será feito em autos apartados, que permanecerão em sigilo mediante a apresentação do respectivo contrato. Então, você vai apresentar o contrato de honorários e falar, eu tenho valores aqui a receber. Esses valores devem estar até 20% do montante bloqueado. O desbloqueio de bens observa preferencialmente a ordem do 835, né? Primeiro sempre o dinheiro. Quando se tratar de dinheiro em espécie, de depósito ou de aplicação em instituição financeira, os valores serão transferidos diretamente para a conta do advogado ou do escritório. Aí faz o Pix, né? Tá lá, bloqueado R$1 milhão no Banco Itaú do meu cliente. O juiz, eu apresentei o contrato de honorários, peço o desbloqueio, meus honorários são de 100 mil, já faz o Pix, o Itaú já manda para minha conta ou para a conta do escritório. Nos demais casos, o advogado poderá optar pela adjudicação do próprio bem. Ah, eu vou ficar aqui com o carro do cliente, por exemplo. Ou por sua venda em asta pública. Vamos leiloar e o valor vai para o advogado a título de honorários, para a satisfação dos honorários devidos, conforme artigo 879 e seguintes do CPC. O valor excedente deverá ser depositado em conta vinculada ao processo. Ó, foi arrematado aqui um bem de 150 mil, meus honorários são de 100 mil, e os 50 que sobraram, deposita para a conta vinculada àquele processo. Perfeito? O Barbieri, como é que funciona? Eu posso cobrar honorários eternamente? Não. Vamos ver aqui as prescrições do artigo 25. Prescreve, em 5 anos, a ação de cobrança de honorários de advogado. Como é que eu conto esse prazo? Do vencimento do contrato. Ó, o contrato falou que no dia 1º de fevereiro de 2020 encerrou. Então você conta de fevereiro de 2020, 5 anos, tá? Do trânsito em julgado da decisão. Encerramos o processo, transitou em julgado. Conta 5 anos a partir dessa data. Do término da última ação do serviço extrajudicial. Ah, eu tive que regularizar lá uma documentação de um bem imóvel no cartório. Do momento em que ocorreu o término desse trabalho, você conta 5 anos. Você tem esse prazo para cobrar os honorários. Da desistência ou transação, autoexplicativo, da renúncia ou revogação do mandato. Ó, a partir de hoje eu não sou mais advogado do cliente, nós fizemos aqui um distrato, 5 anos para cobrar os honorários devidos, tá? Prescreve também em 5 anos a ação de prestação de contas
pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente ou de terceiros por conta dele. Então não fica eternamente sujeito à prestação de contas. Prescreve em 5 anos. Na dúvida, na prova, chuta em 5, né? Ou 5 ou 3, eu sempre falo isso. Vamos seguir. O advogado subestabelecido. Ó, como é que funciona subestabelecimento? Subestabelecimento. Super fácil, tá? Pode ser com reserva ou pode ser sem reserva. Como é que funciona isso? Imagina que você terá, enquanto advogado, 2 audiências no mesmo dia e no mesmo horário em locais separados. Você vai para uma e você vai ter que pedir para um colega fazer a outra. Você subestabelece o colega para que ele faça a outra audiência. Como é que funciona isso? Com reserva, você continua sendo advogado daquele processo. Sem reserva, você deixa aquele processo, tá? Então vamos lá. O advogado subestabelecido com reserva de poderes. Então, ó, tem aqui o João. O João não pode fazer a audiência nesse dia. Ele subestabeleceu com reserva para o Pedro. O Pedro vai na audiência. O Pedro não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Então, o Pedro, ele não pode cobrar honorários sem a intervenção junta do João, tá bom? Tem exceção? Tem. O Pedro foi mais esperto e já firmou com a parte um contrato sobre aquela audiência. Para aquela audiência ele recebeu R$1.000, por exemplo. Então, ó, não se aplica aquela proibição na hipótese do advogado Pedro, que foi o subestabelecido com reserva de poderes, celebrar um contrato com o cliente. Ah, então pera lá. Se a prova nos disser que sempre que o advogado subestabelecido for cobrar honorários do cliente, ele precisa da intervenção do outro advogado. Sempre não. Porque se o subestabelecido firmou um contrato de honorários com o cliente, ele não precisa da intervenção do outro advogado. Perfeito? Fácil até aqui, falamos dos pontos mais importantes do tema, né, honorários, dentro do Estatuto da OAB. Agora nós vamos dar uma mudada no nosso foco, mas falando ainda de honorários, só que para o Código de Ética. Barbieri, o Código de Ética cai? Cai menos que estatuto? Sim, mas é importante na nossa prova. Olha lá, artigo 48 e seguintes do CED, do Código de Ética e Disciplina. A prestação de serviços profissionais por advogado, seja individualmente ou em uma sociedade de advogados, será contratada preferencialmente por escrito. O professor, quer dizer que eu sempre tenho que ter contrato de honorários por escrito? Não. Preferencialmente por escrito, mas o contrato de honorários pode ser de forma verbal. Não se deve, né? Mas pode. Preferencialmente por escrito, sempre. O contrato de prestação de serviço de advocacia não tem forma especial. Pode fazer até no papel de pão. Devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão, o objeto, os honorários, a forma de pagamento, até quando você vai advogar naquele processo, é até sentença, é até audiência, é até o final. Estabelecendo se abrangerá todos os atos do processo ou limita-se a um determinado grau de jurisdição, além de dispor sobre a hipótese de a causa encerrar-se mediante transação ou acordo. A compensação de créditos. O que é compensação de créditos? Eu sou o seu credor. Tá bom. Mas eu também sou seu devedor. Então nós temos de valor a receber e valor a pagar. Então, o que é compensar? Eu tenho R$100 para te pagar. Você tem R$20 para me pagar. Então vamos compensar 100 e 20, fica 80, né? Então eu tenho que lhe pagar 100, você tem que me pagar 20, eu vou lhe pagar 80, isso é compensar. Agora cuidado, a compensação de crédito pelo advogado de importâncias devidas ao cliente pode acontecer? Pode, somente será admissível quando o contrato de prestação de serviços autorizar
ou quando houver autorização especial do cliente para esse fim e tem que estar no papel. Então vamos pensar assim, ó. Professor, regra, pode ter compensação entre o advogado e o cliente de valores? Não. Exceção, pode, quando estiver autorizado. Então, no próprio contrato tem essa autorização, ou quando a autorização especial do cliente existir. Nada falou o contrato, mas eu falei para o cliente se ele autorizaria num papel à parte, ele colocou autorização ali, fechou, tá? O contrato de prestação de serviço poderá dispor sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares. Vamos precisar de um contador aqui. Bem como sobre o pagamento de custas e emolumentos, os quais, olha lá, na ausência de disposição em contrário, presume-se que devam ser pagos pelo cliente. Caso o contrato preveja que o advogado vai pagar essas despesas, é lícito que o advogado retenha esse valor no ato de prestação de contas com comprovação documental. Ó, os honorários do contador é R$1.000. O cliente não tem dinheiro para pagar. Eu antecipo e pago os R$1.000 do cliente. Aí vem lá, R$100.000 foi o processo que nós vencemos. Eu vou tirar R$1.000 e já estou justificando e estou provando que eu paguei o contador. Então sobraram 99.000, entendeu? Então essa é a lógica. As disposições desse capítulo também vão ser aplicadas à mediação, à conciliação, à arbitragem ou qualquer outro método adequado de solução dos conflitos. É proibido, em qualquer hipótese, a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução. Ah, nós fizemos um contrato aqui de R$5.000 por essa ação. Aí é feito um acordo durante o processo. Aí o cliente fala, então vou te pagar só 2.500, né? Foi feito acordo? É proibido. Salvo quando? Salvo quando o advogado aceitar, obviamente. Deverá o advogado, olha lá, observar o valor mínimo da tabela de honorários instituída pelo respectivo conselho seccional. Barbieri, eu tenho que entrar com mandado de segurança lá em Minas Gerais. Lá a tabela vai falar de um valor. Eu tenho que entrar com mandado de segurança lá no Acre. Lá no Acre, possivelmente vai ser um outro valor. A tabela de honorários é conforme o Estado, conforme o Conselho Seccional. E o valor é sempre um valor de referência. Você pode cobrar aquele valor ou a mais. Daquele valor para menos, não pode. Porque daí é aviltamento. Aí você comete uma infração ética. Então é daquele valor para mais. Daquele valor da tabela para menos, não pode. Onde for realizado o serviço, inclusive aquele referente às diligências, sob pena de cobrou a menos do que está na tabela, caracteriza aviltamento de honorários. O advogado promoverá, preferentemente, de forma destacada, a execução dos honorários, sejam contratuais ou sucumbenciais. E o advogado que vai cobrar esses honorários, a parte contrária não pagou a sucumbência, eu vou fazer a cobrança desses honorários, eu posso utilizar no mesmo processo? Pode, para não pagar novas custas, tá? Vamos agora ao artigo 50. Na hipótese de adoção de cláusula quota litis. O que é a cláusula quota litis? Você só recebe os honorários se tiver sucesso naquela ação. Ó, professor, eu vou advogar na área trabalhista para o empregado. 99% dos escritórios que advogam na área trabalhista para o empregado utilizam quota litis. O cliente não paga nada e, ao final, o advogado vencendo a ação tem um percentual, tá? Então, se você advogar pelo sucesso da causa, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia. E quando acrescido dos honorários de sucumbência, não podem ser superiores às vantagens do cliente. Vamos imaginar o seguinte, o seu cliente recebeu R$10.000 de honorários. Não, perdão. Apaga. O processo que você venceu para o cliente foi de R$10.000, tá? Você recebeu R$3.500 de honorários, beleza? E aí, somado com a sucumbência, imagina que o valor é maior que o seu cliente recebeu. Pode? Não pode. No máximo, você pode empatar com o cliente, você nunca vai poder receber mais do que o cliente recebeu. Isso na cota litis, tá? Porque daí você vai somar os honorários do contrato mais a sucumbência.
E você pode, se o cliente não tem como pagar, você pode pegar um carro dele a título de honorários, uma moto, uma casa? Como regra, não. Excepcionalmente pode. Olha só o que diz aqui, ó. A participação do advogado em bens particulares do cliente só é admitida em caráter excepcional, quando esse comprovadamente não tiver condições pecuniárias de satisfazer o débito de honorários e ajustar com o seu advogado, em instrumento contratual, tal forma de pagamento. Ó, eu não tenho como pagar os honorários, diz o cliente, mas eu tenho aqui um carro. Você aceita a título de honorários? Aceito. Faz isso no contrato bonitinho. Quando o objeto do serviço jurídico versar sobre prestações vencidas, que já venceram, e vincendas, que vencerão, todo dia 10 vence a prestação, são 10 prestações, tá bom. Os honorários advocatícios poderão incidir sobre o valor de umas e outras, atendidos os requisitos da moderação e da razoabilidade. Então são 10 parcelas e você cobrou 20% de honorários. Eu posso cobrar 20% de honorários de cada uma dessas 10 parcelas? Pode. Ou, quando você tiver 5 parcelas, totalizou uma inteira, você pode receber também? Pode. Aí depende, né, do que ficar pactuado entre as partes. Pode receber a cada parcela, 2 parcelas do cliente, metade sua, mais 2 do cliente, e aí você verifica no caso concreto. Mas é importante saber que pode, tá? Os honorários de sucumbência, aqueles que a parte que perdeu o processo paga ao vencedor, e os honorários contratuais, aqueles que você combinou com o seu cliente, pertencendo ao advogado que houver atuado na causa, poderão ser por ele executados. É um direito autônomo para promover a execução que o estabelecer, né, na sentença, quando for o caso, a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor. Então, sempre que eu falo isso para você. Falou de honorários na prova, o direito autônomo do advogado. Ele pode cobrar nos mesmos autos ou em autos apartados, não tem problema. No caso de subestabelecimento, a verba correspondente aos honorários de sucumbência será repartida entre o advogado que subestabeleceu e quem recebeu o subestabelecimento, de forma proporcional à atuação de cada um no processo, conforme haja sido pactuado. E, Barbieri, eles não pactuaram, deu maior confusão. Quem que vai tentar resolver essa confusão entre os dois advogados? O Tribunal de Ética e Disciplina. Quando for o caso, a Ordem dos Advogados do Brasil ou seus tribunais de ética e disciplina poderão ser solicitados a indicar um mediador no sentido de apaziguar essa distribuição de honorários da sucumbência entre os advogados. Perfeito? Nos processos disciplinares que envolverem divergência sobre a percepção de honorários da sucumbência entre advogados, antes de tudo deve-se tentar a conciliação destes. Quem vai buscar essa conciliação é o relator. Não teve sucesso, não conseguimos apaziguar, um advogado abre um processo administrativo contra o outro advogado. Aí o relator tenta conciliar novamente, tá? Agora vamos lá, artigos 52 e 53 importantíssimos na nossa prova. O crédito por honorários advocatícios, seja do advogado, seja da sociedade, olha isso aqui como é importante para a prova. Não permite o saque de duplicatas. Lembra? Professor, se cair na prova, pode receber honorários por duplicata? Não. Pode por cheque, pode por nota promissória, pode por cartão de crédito. Duplicata não. Coloca isso na tua cabeça, pelo amor de Deus. Então, não recebe por duplicata ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil. Podendo apenas, olha lá, cuidado aqui a pegadinha, pode emitir fatura quando o cliente assim pretender, com fundamento no contrato de prestação de serviço, a qual, porém, não poderá ser levada a protesto. Então vamos lá. Não pode receber honorários por duplicata. Pode emitir fatura? Pode, quando assim o cliente desejar. Posso protestar essa fatura? Não. Posso receber uns honorários por nota promissória? Pode. Cheque? Pode. Cartão de crédito? Pode. Dinheiro? Pode. Pode. Duplicata não. Lembra disso para a prova, por favor. Pode, todavia, ser levado a protesto o cheque ou a nota promissória emitido pelo cliente em favor do advogado, depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável. Então lembra, falando em protesto, você pode emitir fatura, mas você não pode levar ela a protesto. O cheque e a nota promissória podem ser protestados. Então vamos repetir? Não pode receber honorários por duplicata. Pode receber por cheque, por nota promissória, pode receber por cartão, por dinheiro e etc.
Beleza. Pode protestar o cheque, pode protestar a nota promissória. Não pode protestar a fatura. Beleza? Lembra disso, leva isso para a prova que é importante. Depois, artigo 53. É lícito, é permitido ao advogado ou à sociedade empregar para o recebimento de honorários o quê? Sistema de cartão de crédito, mediante credenciamento junto à empresa operadora. Ah, eu estou sem dinheiro, posso pagar no cartão? Pode. Master, Visa, e aí? Pode pagar, não tem problema. Eventuais ajustes com a empresa operadora que impliquem pagamento antecipado não afeta a responsabilidade do advogado perante o cliente. Em caso de rescisão do contrato de prestação de serviço, devendo ser observadas as disposições deste aqui. Havendo necessidade de promover arbitramento ou cobrança judicial de honorários, seu cliente é um nó cego, não pagou, está ali devendo 10 mil reais, você vai ter que cobrar, vai ter que entrar com uma ação. Pois é, deve o advogado renunciar previamente ao mandato que tenha recebido do cliente. Ou seja, deixa de ser advogado dele e aí você faz a cobrança. Perfeito? Fácil? Já vimos 3 temas que caem em todas as provas de primeira fase. Já vimos lá no dia 1º, advogado empregado, sociedade de advogados. Faça a releitura daqueles artigos, por favor. Hoje vimos honorários de uma forma ampla. Honorários no Código de Ética, honorários no Estatuto. Faça a releitura, por favor. Fechado? Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Manda mensagem, entre em contato comigo. Professor, qual que é o WhatsApp mesmo? Anota aí, ó. O meu WhatsApp pessoal, tá? É o meu mesmo. DDD 41 99 552 4403. Qualquer dúvida, Barbieri, quero bater um papo, manda também, tamo junto, que eu quero que você mentalize. Hoje, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo você faz a prova, domingo à noite já sai o gabarito, você já vai corrigir, 40 para cima, sucesso, alegria, já começamos a estudar para a segunda fase. Segunda-feira para frente já é segunda fase. Mentaliza isso, pede para o universo, faça a sua parte, que eu tenho certeza da nossa vitória. Tá bom? Sem acordo com o fracasso, a gente se vê amanhã. Até lá.